tarde, amigos agricultores, agrônomos, colegas que vivem aí com o agronegócio e com a agricultura. Aqui quem fala é Reginaldo Paveza, engenheiro agrônomo. Esse é o programa Dia a Dia da Agricultura pela Rádio Nova Era de Borrasópolis. Tem notícias da semana. Temos aí a inusitada firmamento do clima com a condição de altas temperaturas, se haja chuva que não quer vir. E sabemos aí, fazendo um levantamento, de que, lógico que temos algumas perdas já contabilizadas, principalmente com essas altas temperaturas que têm feito com que a soja tenha perdido mais umidade do que recuperado, e principalmente nessa fase de enchimento de grãos, que é uma fase crítica, principalmente para o ganho de peso, o total enchimento e a transferência dos nutrientes do tecido vegetal para as vagens. É um complicativo, sim. Temos visto notícia aí da região de Goiás, onde também não tem chovido, onde esperava-se colher aí 60 sacos por hectare, estão colhendo em torno de 32, que é um agravante aí que contabiliza perda de até 50%. Na nossa região, nós ouvimos falar aí, e fazendo os levantamentos em torno de 10 até 20, 25%, tem algumas áreas aí que podem estar até piores, principalmente os materiais precoces, onde tinha a sua necessidade e velocidade de assimilação de água e enchimento de grão mais rápida, onde pegando esse clima nessa condição aí, a dificuldade do enchimento de grão e também perda de algumas vagens pela própria falta d'água, onde a planta de soja, ela vira a folha para o lado de cima, onde tem menos esporos, que ela tende a perder menos umidade por esses esporos, então ela pega essa parte, a parte de baixo, ela vira para cima, para que haja uma exposição menor dos esporos que façam perder menos umidade. Mas isso é um agravante. Na média aí, nós sabemos que essa perda é significativa. O Brasil encontra-se aí na região norte com excesso de chuva, com soja apodrecendo, e aqui na nossa região, esse problema nessa fase de enchimento de grãos. O que se reflete um pouco aí no mercado, que tem aí mexido, oscilando, na dúvida entre perdas ou não, entre contabilização delas mesmas ou não, onde o mercado não tem uma direção definida, mas tem subido um pouco em função dessas condições adversas climáticas que não esperávamos para essa época, de algo assim tão prolongado, de uma condição assim tão, perversa, até porque o soja até aguentaria um período, se não fosse essas altas temperaturas aí, em alguns locais, de forma até histórica, que nunca havia ocorrido na região. Vale lembrar que estivemos aí também no estado do Rio de Janeiro, onde temperaturas aí passaram dos 45, 47 graus, brincando, com sensação térmica aí de 54, 55, registradas aí altas até desde 1917. Estivemos lá, podemos verificar esse calor, estamos na região dos Campos Gerais, também verificando aqui, vendo as condições, antes de ontem teve chuvas por aqui, o que ameniza um pouco a situação, ameniza até bem a situação dessa região aqui dos Campos Gerais, pegando Ponta Grossa para cá, onde planta aí um pouco de soja, tem uma região boa, aliás, vasta de soja, onde essa chuva que veio essa semana veio até a calhar, até ajudar para o fechamento de ciclo. Mas o que acontece? Lembrando ao produtor, o soja, ele infla semente nas vagens, só que ela não está pronta. Se você olhar, não, já está com grão cheio. Não é, a realidade não é essa. Ele precisa de água para fazer a troca entre os nutrientes do tecido vegetal e as sementes. O que ele faz? Ele incha com a semente com água, e essa água, se interrompida, aí ela começa a se evaporar e não há troca pelos nutrientes. Vamos tentar explicar melhor. Primeiro, ele enche os grãos de água. E essa água vai fazer a troca entre os nutrientes, vai ser um veículo que vai transportar aí os nutrientes da folha, dos talos, do pé de soja, da parte fisiológica da planta, toda aquela reserva, vai tomar o lugar da água que está na semente. Então primeiro ela enche, mas enche com água, os nutrientes vêm tomar aquele lugar da água na semente de soja, para depois, na hora que secar, ela está densa, ela está compacta com os nutrientes bem formada. Quando essa interrupção, que não consegue encher de água, então seria a condição que haveria pouca água para você trocar essa água por nutrientes, o que ocasiona aí aquele grão chubinho ou esverdeado, em que ele não completou o seu ciclo, e a planta, por preservação da espécie,
ela acaba fechando o seu ciclo, formando aqueles grãos finos, miúdos, aqueles chumbinhos que não resolvem e que não tem peso, tá, problemas de germinação. Então, se persistir essas condições aí, teremos também problemas com produção de campo de semente de soja. Mas as perspectivas, ainda que tardias, vem aí uma previsão somente para o dia 15 de fevereiro em diante para a nossa região, com condições melhores de umidade. Isso pode ser difícil para aquelas lavouras mais precoces, onde até o dia 15 estaríamos aí uma condição de grandes perdas. Região do Mato Grosso do Sul, onde está se colhendo, nós falamos a semana passada, esperava-se aí colher 52 sacos por hectare, estão colhendo 40, ainda paga despesa com essa condição, mas alguns soja mais tardio, ou aqueles que plantaram fora do zoneamento, a tendência é que há uma perda muito maior, e fora do zoneamento não tem seguro. Portanto, produtor, fique atento, veja as condições, veja a produtividade, veja o que deve acontecer, veja com relação ao preço, os seus custos. Caso venha ter alguma diversidade ainda pior de agora para frente, esteja com as suas notas em dias, seus custos em dias, para que você dê entrada no seguro. Dos males o menor, aqueles que têm seguro, estaria numa condição de pelo menos manutenção dos custos aí assegurados para que se continue a próxima atividade. Agora, lembrando que essa estiagem também, falamos semana passada, é um complicativo já previsto para aquelas áreas de milho safrinha, que já era para estar plantando, principalmente a região oeste do Paraná, região do Mato Grosso do Sul, região do Mato Grosso também, que está lá chovendo até demais em algumas áreas, e outras secas, Goiás também, Tocantins. Então há atraso no plantio do milho safrinha, que deve refletir também na questão de preço, principalmente se plantou fora do prazo ou não choveu, o que será feito dessa semente que muitos reservaram. E falamos também em programas anteriores, não antecipe muitos seus pedidos, veja com relação ao clima o que deve acontecer ou não com relação ao plantio, às chuvas regularizadas para o plantio da safrinha. Aí você fica aí com um monte de semente, sendo obrigado a plantar em períodos de não zoneamento, sem cobertura, e de repente prolonga-se o período de seca, você não planta, ou o que acontece? Pega talvez as geadas ou não lá na frente. Não temos muita previsão lá na frente, mas essa condição para milho safrinha, para plantio, está desfavorável no momento. O milho de verão encontra-se aí salvo, escapou a sua maior parte, a sua condição de enchimento de grão na folha e no colmo está satisfatória. Talvez poderemos ter aí relação com diminuição do tamanho dos grãos em função da estiagem, mas haveremos uma produção aí satisfatória e ainda com o advento desse milho de verão, pegar um preço melhor em função desse atraso no plantio do milho safrinha que vem acontecendo. Alguns arriscaram e agora não chove em cima, isso é um agravante, mas esse atraso é um complicativo para que seja feito o plantio em época normal dentro do zoneamento. Bem, devemos aguardar, devemos ver condições de acompanhar a planta e ver se a nossa parte nós fizemos, e assim que chover, tenhamos aí um desenvolvimento normal, ou um enchimento, recuperação. Está certo que a senescência das áreas, aquelas que já estão amarelas, aquelas vão cair, aquelas não adianta chover mais, ela não volta mais. A planta pode compensar o enchimento de grão naqueles que ficaram, perdeu alguns, pode compensar naqueles que ficaram, mas isso vai muito à mercê do clima, da temperatura e da umidade. Tem algumas regiões mais altas que há umidade sim no solo, não é muita, mas tem, só que a alta temperatura do ambiente com baixa umidade relativa do ar faz com que essa perda de umidade da planta seja um sofrimento para o desenvolvimento e fechamento final da planta de soja. Bem, com relação ao mercado, falamos, ele está meio oscilando, mas buscando aí um rumo em função dessa estiagem no Rio Grande do Sul, sendo esperado a América do Sul, aquela que deve fornecer alimento para o mundo, já que os Estados Unidos está com seus estoques baixos e deve pegar algum produto aqui da América do Sul para cumprir os contratos deles que eles já tinham lá na região. Com relação a trigo, temos aí trigo aí, pavinho ainda importado desses moinhos sacana que tem por aí que fazem as compras deles e não compram o trigo nacional, que é um trigo, quando eles querem de qualidade, o Brasil não tem de qualidade, tem que comprar de qualidade. Agora que nós temos trigo de qualidade, eles não querem comprar trigo ruim. Isso é reflexo dessa grande amizade
que tem os donos dos grandes moinhos, com o Guido Mantega, onde eles são protegidos, pegam dinheiro do BNDES para pagar com 6 meses de carência, até 2 anos, ao juro de agrícola de 6,5, 5,5, 4,5, conforme o melhor papo entre a amizade aí, que frequenta os mesmos grupos ricos aí de São Paulo, que são o Guido Mantega e seus donos de moinhos. Por falar em juros, para encerrar, com a equalização dos juros deve ser modificada para o juro agrícola, tendo aí a taxa Selic de 10,5, mudando acima de 10,5 para 11, já se pinta assim no fim do túnel uma condição de que deve alterar os juros agrícolas, não devendo ficar mais nesses patamares, entre 3,5 para investimento, 5,5 e 5 para Pronampe e demais, até os juros do Pronampe talvez deva modificar em função dessa elevação da taxa Selic, em função da inflação que está descontrolada. O dólar não pode subir, aí tem que aumentar seus juros, porque a nossa inflação é baseada na cotação do dólar, há muito produto importado no país, a produção industrial caindo, e a única que se salva aí é a agricultura, mas mesmo assim a balança comercial fechou muito abaixo do que esperava, sem superávit, em função da política econômica errônea, a política econômica do voto que está aí no mercado. Bem, então, os juros agrícolas podem mudar, então aqueles produtores que interessam em máquinas, aliás, as vendas das máquinas caíram em torno de 28% até 35% em relação ao ano passado, nesse período agora, 2014, nesse período de janeiro. Houve uma queda violenta, drástica, tem aí o show rural com as suas promoções, suas condições, aquele que ainda precisa de alguma máquina, e lógico, veja a sua capacidade de pagamento, e ainda pegue nessa condição que provavelmente esses juros devam mudar. Alguns rumores ainda falam-se que poderemos até voltar naquela condição de 70% do financiamento de custeio com recursos controlados e os outros 30% de como era com recursos de poupança. Isso é um absurdo, é um retrocesso, mas é um reflexo da economia ruim que o Brasil vem vivenciando e que deve bater a porta do agricultor mais cedo ou mais tarde. Uma delas já foi a primeira, que foi o diesel, e que agora, dentro do próximo mês de abril ou maio, dá mais uma outra galgada, e pelo que me falaram, em torno de 10%. Fique preparado, produtor, ponha suas contas no lápis, não gaste à toa, tenha a sua capacidade de pagamento e tenha essa condição de fazer investimento ou não, e captar já os recursos de financiamento, principalmente de inverno, que o Banco do Brasil já está fazendo, já está soltando dinheiro para trigo, desde o mês passado. Faça seus projetos e pegue o dinheiro, porque provavelmente, além da escassez de recursos, devemos ter um aumento de juros. Bem, essas notícias que tinham para a semana. Voltaremos semana que vem com mais notícias do programa Dia da Agricultura com o Reginaldo Pavese. Um bom fim de semana, uma boa semana a todos. E olhamos para o céu, que a nossa parte a gente fez, e as chuvas virão, se Deus quiser. Muito obrigado.